Chuva batia com fúria no telhado de zinco da casa humilde, enquanto Helena Cardoso segurava o filho nos braços, sentindo o peito do menino subir e descer com dificuldade cada vez maior. Miguel tinha apenas 7 anos, mas naquela madrugada de terça-feira, parecia tão frágil quanto um passarinho caído do ninho. Os lábios dele estavam começando a ganhar um tom azulado que fez o coração de Helena despencar. Ela sabia o que aquilo significava. Havia visto a mesma cor nos lábios do marido quando o trator tombou sobre ele 8 meses atrás. Não, não de novo. Deus, por favor, não de novo. O relógio na parede marcava 2h40 da manhã. A bomba de asma tinha acabado há 3 dias, e Helena havia passado as últimas 72 horas rezando para que não houvesse uma nova crise. Mas Deus parecia surdo às suas orações. Ou talvez estivesse apenas testando sua fé mais uma vez. Ela olhou para a carteira sobre a mesa da cozinha. 12 reais. Era tudo que tinha no mundo. 12 míseros reais entre a vida e a morte do seu filho. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que nos lembram que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo quando tudo parece perdido. De onde você está nos ouvindo? Ela mal sentia o frio, mal sentia as pedras afiadas machucando seus pés descalços. Só conseguia pensar no menino nos seus braços, que tossia com tanta força que seu corpo inteiro se sacudia. A casa mais próxima era da Dona Marieta, a senhora que vendia ovos na feira. Helena bateu na porta com desespero. Uma luz se acendeu lá dentro. Dona Marieta apareceu na janela, o rosto enrugado, cheio de preocupação. Ou era ela que Deus havia esquecido? Com as mãos tremendo, ela tirou a última moeda que tinha do bolso. 50 centavos. Colocou no telefone, discou o número com dedos entorpecidos pelo frio. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, e então o silêncio. A linha havia caído. A moeda tinha sido engolida pela máquina sem completar a chamada. Helena olhou para o aparelho incrédula. Não podia ser verdade. Não podia estar acontecendo. O menino estava quase inconsciente agora, a cabeça pesada contra o ombro da mãe. Helena olhou para cima, para o céu escuro coberto de nuvens negras, e gritou: "Por favor, eu imploro, salva meu menino. Eu faço qualquer coisa, qualquer coisa." Sua voz tremia, quase inaudível sob o som da chuva. E foi então que sentiu a mãozinha do Miguel gelada e fraca, apertando seu dedo mindinho, como ele fazia quando era bebê, como fazia quando tinha medo. Ela olhou para o rosto do filho e viu seus olhinhos castanhos abertos, fixos nela. "Não chora, mãe", ele sussurrou com a voz rouca. "Não fica triste." Além da falta de ar, agora tinha febre. Quanto tempo uma criança podia resistir assim? 1 hora menos? A cidade ficava a 40 quilômetros, mas havia uma farmácia de plantão, se corresse. Se alguém parasse, se. Ela tropeçou, quase caiu, recuperou o equilíbrio. Seus pés descalços sangravam. Ela não sentia nada além do terror que a consumia por completo. Continuou correndo, e correndo, e correndo. Helena correu para o meio do caminho, acenando desesperadamente com um braço enquanto segurava Miguel com o outro. O carro. Tinha que parar. Tinha que parar. Por favor, Deus, faz parar. Era alto, de ombros largos, vestindo roupas caras que já estavam encharcadas. Tinha por volta de 30 e poucos anos, cabelos escuros colados na testa pela chuva e uma expressão de susto no rosto. Mas Miguel teve outra crise violenta nos seus braços, o corpinho se sacudindo inteiro, e ela não tinha escolha. Entregou o filho para o estranho e tentou se levantar. Suas pernas não obedeciam. O homem a segurou pelo braço com a mão livre e praticamente a arrastou até o carro. Abriu a porta de trás, colocou Miguel no banco, cobriu o menino com o próprio paletó que estava no banco do passageiro. Helena olhou para trás. Miguel estava imóvel, os olhos fechados. Não. Não importa quanto custe. Só me diz o que ele tem. Mas tudo o que conseguia sentir era um torpor estranho. Como se não fosse real. Como se fosse um pesadelo do qual ela fosse acordar a qualquer momento. Helena cambaleou atrás dele. A recepção estava quase vazia, a não ser por 2 enfermeiras cochilando. O homem gritou. A outra pegou o menino dos braços do homem
e desapareceu por uma porta. Um médico apareceu segundos depois, ainda ajustando o jaleco. Ele olhou para Helena. O médico assentiu e desapareceu pela mesma porta. Helena tentou segui-lo, mas o homem a segurou. Tinha aquele tipo de presença que indicava poder, dinheiro, autoridade. Mas seus olhos tinham algo, uma dor profunda que Helena reconheceu porque via a mesma dor no espelho todos os dias. Porque Deus não ia trazer você até aqui, não ia colocar você no meu caminho naquela estrada só pra... Não, ele vai ficar bem. Esse estranho que apareceu do nada e salvou seu filho. Ela caiu numa das cadeiras de plástico da recepção, tremendo tanto que seus dentes batiam. Gabriel tirou o próprio casaco e colocou sobre seus ombros. Era pesado, cheirando a café e a uma colônia cara. Ele voltou e sentou ao lado de Helena. Por que um estranho faria isso? E naquele dia, quando os médicos me disseram que não tinha dado tempo, que se tivessem chegado ao hospital 5 minutos antes, talvez ela tivesse sobrevivido, eu quis morrer também. Eu fiquei me perguntando onde Deus estava. Por que ele não mandou alguém para nos ajudar? Por quê? E hoje? Hoje eu estava voltando da cidade depois de deixar minhas filhas chorando com a 11ª babá em 1 ano. Eu estava dirigindo pensando que minha vida era um fracasso, que eu não conseguia nem cuidar das minhas próprias filhas. E então você apareceu no meio da estrada. E eu entendi. Deus estava me dando uma chance de ser a ajuda que eu implorei naquele dia, de ser os 5 minutos que faltaram para minha esposa, e que estava ali, molhado e exausto, pagando uma fortuna por remédios para uma criança que não conhecia. Como era possível tanta bondade num mundo tão cruel? Mas eu não sei mais o que fazer. Elas choram toda a noite chamando pela mãe. Nenhuma babá consegue lidar com elas. Eu acho que elas sentem que eu mesmo não sei lidar com elas. Eu me afundei no trabalho depois que minha esposa morreu. Achei que seria mais fácil, mas não foi. Só piorou tudo. Miguel estava numa maca, com uma máscara de oxigênio no rosto, os olhos fechados, mas o peito subia e descia com regularidade agora. A cor estava voltando para os lábios. Helena segurou a mão pequena do filho e chorou. Chorou de alívio, de exaustão, de gratidão. Gabriel ficou na porta, observando. Havia algo no rosto dele, uma suavidade que não estava lá antes. Ainda não tinha sapatos, mas Miguel estava vivo, e isso era tudo que importava. Alguém que more na fazenda, que esteja sempre presente, que as trate com amor, não como um emprego. Eu pago bem, muito bem. Tenho uma casa de empregados, mas é grande, confortável. Seu filho pode estudar na escola da cidade, eu pago tudo. E eu cobriria todos os remédios que ele precisar. Para sempre. Eu não estou contratando uma babá. Eu estou implorando por alguém que dê às minhas filhas o que eu não consigo dar. Amor de mãe. Eu vi você com seu filho hoje. Vi como você estava disposta a morrer por ele. É isso que minhas filhas precisam. Alguém que as ame de verdade. 2 meninas órfãs, perdidas, assustadas. Como Miguel estaria se ela tivesse morrido também? E Gabriel? Ele não estava pedindo uma empregada. Estava pedindo um milagre. E talvez Deus a tivesse colocado naquela estrada não apenas para salvar Miguel, mas para salvar aquelas 2 meninas também. Se eu aceitar, Helena disse devagar, eu vou tratá-las como filhas, não como patroas. Eu não vou fingir amor. Ou é real ou não é nada. E enquanto apertava a mão do filho adormecido, sussurrou uma oração silenciosa de gratidão. Deus não a tinha abandonado. Nunca tinha. Ele só estava preparando algo maior. Mas nenhum dos dois sabia que naquela mesma manhã, a apenas 40 quilômetros dali, Dona Carmen Bittencourt sentava para o café com a filha Rebeca e ouvia com crescente fúria sobre o fazendeiro mais rico da região, trazendo uma desconhecida miserável para morar sob seu teto. E enquanto mexia o açúcar no café com movimentos lentos e deliberados, Carmen já estava planejando exatamente como destruiria aquela mulher. Helena segurou a mão de Miguel com mais força, enquanto a caminhonete de Gabriel subia o caminho ladeado por cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. A casa principal era imensa, de 2 andares,
com varandas amplas e janelas enormes que brilhavam sob o sol da tarde. Miguel arregalou os olhos. Mãe, é um castelo? Devia ter quase 70 anos. Cabelos grisalhos presos num coque firme, mas os olhos castanhos eram vivos e cheios de inteligência. Ela desceu os degraus com surpreendente agilidade. Seus cabelos ainda estavam embaraçados da noite anterior. Ela devia parecer exatamente o que era, uma mulher desesperada que não tinha mais nada. Você não sabe quanto tempo eu orei para Deus mandar alguém para cuidar daquelas meninas direito. Vem entrar. Você deve estar exausta. Tudo cheirava a lavanda e café fresco. Helena se sentiu completamente deslocada. Ela não pertencia a um lugar assim. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu o choro. Ele trocou um olhar com Dona Rosa. Simplesmente subiu as escadas seguindo o som do choro. Ela ouviu Gabriel chamá-la, mas não parou. No corredor de cima, uma porta estava entreaberta. Helena empurrou devagar. Numa cama pequena com dossel, duas menininhas idênticas estavam abraçadas, chorando tão forte que seus corpos tremiam. Uma jovem de talvez 20 anos estava sentada numa cadeira no canto, o rosto vermelho de frustração e exaustão. Quando viu Helena, ela se levantou de um pulo. Ninguém pode entrar aqui quando elas estão assim. O Sr. Gabriel disse Prá. Cabelos castanhos cacheados, olhos da mesma cor do pai, bochechas rechonchudas, mas havia tanta tristeza naqueles rostinhos, tanta dor. Uma delas, a que estava mais próxima, sussurrou. Laura, vocês acham que poderiam ser amigas dele? Eu vou ficar bem aqui com vocês, por muito, muito tempo. As duas meninas choraram no seu ombro, mas era diferente agora. Não era desespero, era alívio. E foi assim que Gabriel as encontrou minutos depois. Helena sentada na cama, com suas duas filhas finalmente quietas nos braços dela. Ele ficou parado na porta e quando Helena olhou para ele, viu lágrimas escorrendo pelo rosto do homem. Elas a seguiam por todo lado. Quando Helena preparava o café da manhã, Laura e Júlia estavam agarradas na sua saia. Quando ela ia ao banheiro, elas esperavam do lado de fora da porta. À noite, só dormiam se Helena cantasse para elas. Era exaustivo, mas também era curativo. Cuidar daquelas duas meninas partidas estava, de alguma forma, consertando algo dentro de Helena também. Helena notava como ele olhava para as filhas, como se não soubesse bem como se aproximar. Uma noite, depois de colocar as gêmeas para dormir, ela o encontrou na varanda, olhando para os cafezais sob a luz da lua. O jeito que ele sorri, como ele torce o nariz quando está pensando. É como se meu marido ainda estivesse aqui, só que ao mesmo tempo eu lembro que ele nunca mais vai estar. E dói. Mas sabe o que dói mais? A ideia de que um dia Miguel vai esquecer dele, que eu vou esquecer, que a dor vai embora e junto vai embora a lembrança. Então eu decidi uma coisa, vou fazer minha dor significar algo. Vou usar ela para ser uma mãe melhor, para amar mais, para estar mais presente. Porque se eu me fechar, se eu deixar a dor me consumir, então ele morreu em vão. Ele jantava com eles, brincava com as meninas antes de dormir, ouvia Miguel contar sobre a escola nova. E às vezes, tarde da noite, ele e Helena conversavam na varanda. Sobre dor, sobre perda, sobre como era difícil continuar quando tudo parecia ter acabado. Mas se as coisas estavam ficando melhores dentro da fazenda, do lado de fora a tempestade estava se formando. E quando soube que Gabriel não apenas havia contratado aquela mulher, mas que ela estava morando na propriedade, cuidando das meninas como se fossem suas, Carmen viu vermelho. Ela convocou reunião do chá das quartas-feiras, aquele encontro semanal das mulheres mais influentes da cidade, e plantou a primeira semente. Minhas queridas, ela disse, servindo chá em xícaras de porcelana fina, eu estou muito preocupada com o nosso querido Gabriel. Vocês sabem que ele e minha Rebeca quase se casaram anos atrás, se não fosse aquela. Bem, enfim, e agora, tadinho, viúvo e sozinho com duas meninas pequenas. E o que ele faz? Traz uma desconhecida para morar dentro da casa dele. Uma viúva jovem e bonita. Vocês já viram ela? Todo mundo sabe o que isso significa. No meio da missa, Carmen e suas 3 amigas mais próximas se levantaram ostensivamente e saíram.
sussurrando alto o suficiente para todos ouvirem. Eles sugeriram que talvez fosse melhor a senhora procurar outra congregação. Desculpa, querida, mas eu não posso. Minha loja tem reputação a zelar. Na escola, uma mãe tirou a filha de perto de Miguel no recreio. Meu filho não brinca com o filho de gente assim. Carmen toda de branco, como se fosse algum anjo vingador, e ao lado dela uma mulher magra de meia-idade com uma prancheta. Gabriel estava na cidade. Dona Rosa tinha ido ao médico. Helena estava sozinha. Essa é Denise Furtado, assistente social. Estamos fazendo uma visitação de rotina, só para garantir que as meninas estão bem cuidadas. Perguntaram sobre rotina, alimentação, sono. Inspecionaram os quartos. Denise anotava tudo, o rosto fechado, até que Carmen perguntou, a voz doce como mel envenenado. Um homem sozinho e uma mulher sozinha sob o mesmo teto. As crianças percebem coisas, podem ficar confusas sobre relacionamentos apropriados. Não há nada de inadequado acontecendo aqui. Essas meninas estão sendo amadas e cuidadas. E foi aí que Helena entendeu. Carmen não ia parar. Ela ia destruir Helena, ia destruir a reputação de Gabriel, ia fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Ela não vai tirar minhas filhas de mim, eu não vou deixar. E eu sugiro que pensem bem antes de fazer fofoca sobre uma mulher que só fez o bem desde que chegou aqui. Se essa história está mexendo com você, deixe sua curtida. Você faria o que Helena fez? Continuaria lutando ou fugiria para proteger as pessoas que ama? Rebeca tinha ido até a escola e na frente de todos disse ao menino: sua mãe é uma perdida que vai abandonar você assim que conseguir o que quer do seu patrãozinho rico. Não podia arriscar que tirassem as meninas de Gabriel. Tinha que ir embora. Era a única solução. Ia partir de madrugada antes das meninas acordarem. Era melhor assim. Tinha que ser melhor assim. Dona Rosa tinha acabado de chegar de ônibus e estava subindo ofegante. No quarto das meninas, Laura estava na cama, o corpo sacudindo em convulsões, os olhos revirando. Júlia chorava ao lado da irmã, apavorada. Laura entrava e saía da consciência, chamando pela mãe em delírios. Helena não saiu do lado da cama, não comeu, não dormiu, apenas esfriava a testa da menina, dava remédio nos horários certos, cantava baixinho. Choraram. E Helena, com a voz quebrada, orou. Senhor, sei que não mereço nada. Sei que sou imperfeita e pecadora, mas essa menina é inocente. Ela já sofreu demais. Não tira ela do pai. Por favor, eu te imploro, faz esse milagre. Laura abriu os olhos às 5 da manhã e olhou diretamente para Helena. Sorriu e disse, mamãe. Ele balançou a cabeça incrédulo. E enquanto muitos começavam a questionar suas próprias condenações, Carmen Bittencourt, sentada na sua sala de visitas, fechou os punhos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas. Porque ela sabia, tinha acabado de perder. E mulheres como Carmen não perdem sem fazer todo mundo sangrar junto. Na manhã seguinte ao milagre, Carmen já estava tramando sua última cartada. Se o povo simples queria acreditar em milagres, que acreditasse. Mas ela ainda tinha poder, ainda tinha dinheiro. E ainda tinha Rebeca, que estava cada vez mais desesperada, vendo Gabriel olhar para aquela miserável com uma ternura que nunca direcionara a ela. Eu tenho um plano. Carmen pegou o telefone e discou um número que guardava há anos. Dr. Mendonça, Carmen Bittencourt, preciso de um favor, um grande favor, e estou disposta a pagar muito bem. Mendonça, psiquiatra da capital, conhecido por assinar qualquer coisa por dinheiro suficiente, porque havia alguém naquela reunião que ainda tinha consciência. Joana Ferreira, a secretária da igreja. E naquela noite, Joana bateu na porta da fazenda Almeida com as mãos tremendo. Desculpa ter demorado tanto para ter coragem. Minha palavra ainda vale alguma coisa. E eu vou usá-la. Na manhã de sexta-feira, a manchete dizia: mulher com distúrbios mentais cuida de crianças na fazenda Almeida. Comunidade preocupada. Alguém que tenha visto as mentiras de Carmen por dentro. Estava grávida de 6 meses e abandonada pelo namorado. Quando Gabriel e Helena apareceram na porta, ela começou a chorar. Que eu tinha visto coisas que nunca aconteceram. Eu menti. E depois ela me mandou embora de qualquer jeito. Eu estraguei tudo por nada. Na frente de todos.
Todo mundo tinha ouvido falar do escândalo, da mulher louca cuidando de crianças, do fazendeiro enfeitiçado. Carmen estava na primeira fila com Rebeca, um sorriso vitorioso no rosto. O padre jovem estava visivelmente desconfortável no altar. Os sussurros explodiram. Pessoas se afastaram. Mães cobriram os olhos dos filhos como se Helena fosse algum monstro. Eles se sentaram no último banco, isolados. Ela estava no meio da igreja, grávida e visivelmente nervosa, mas havia determinação no rosto. Eu fui babá das meninas do Sr. Gabriel por 2 meses, e eu preciso confessar algo. Me pagou para espalhar fofocas, para plantar histórias falsas. Nada do que eu disse foi verdade, nada. E eu sei que outras pessoas também foram pagas. Eu sei porque eu vi. E eu não aguento mais carregar essa culpa. Pessoas gritando, Carmen se levantando e negando, Rebeca tentando calar Mariana. Mas a moça continuou, a voz cada vez mais alta. Ela me tratou com respeito quando fui até a fazenda pedir desculpas. Ela me ofereceu perdão quando eu não merecia, e eu não posso deixar vocês destruírem ela por causa das minhas mentiras. Rebeca Bittencourt tentou subornar o Dr. Mendonça para dar um laudo falso sobre Helena. Eu tenho provas, tenho os recibos bancários, tenho as mensagens. O rosto de Carmen passou de branco para roxo. Eu tenho 71 anos, sou médico nessa região há 50. Trouxe ao mundo metade das pessoas nessa igreja. Cuidei dos avós de vocês, dos pais de vocês, de vocês. E hoje vou usar minha reputação. Tudo que construí em 5 décadas para dizer uma coisa. Helena Cardoso é uma das mulheres mais íntegras que já conheci. Vi ela amar essas meninas como se fossem suas próprias filhas. Vi um milagre acontecer porque essa mulher tinha fé suficiente para orar mesmo quando tudo parecia perdido. Se vocês querem destruir ela, vão ter que passar por cima de mim primeiro. Miguel estava agarrado nela, chorando também. Gabriel segurou a mão dela, apertando forte. O vizinho cujo filho ela tinha ensinado a ler de graça. A senhora idosa que Helena visitava toda semana. Uma a uma, elas falaram. E Carmen sabia. Ela tentou sair, mas as pessoas bloquearam o caminho. Queriam respostas, queriam explicações. Rebeca começou a chorar, desmoronando. Carmen Bittencourt, Rebeca Bittencourt, vocês não são mais bem-vindas nessa congregação até que façam penitência verdadeira por seus pecados. Saiam, agora. Gabriel se levantou. Ele caminhou até a frente da igreja, puxando Helena pela mão. Ela tentou resistir, mas ele segurou firme. Na frente de todos, ele se ajoelhou. Você me mostrou que Deus não tinha terminado minha história ainda. Então eu pergunto, aqui na frente de Deus e de toda essa comunidade, você aceita se casar comigo? Eu amo sua fé, sua força, sua bondade. Eu amo você. E eu quero passar o resto da minha vida provando isso para você todos os dias. Miguel estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Dona Rosa louvava a Deus em voz alta. E ali, naquele momento, tudo fez sentido. Toda a dor, todo o sofrimento, tinha sido o caminho até aquele momento perfeito. Miguel, agora com 12 anos, alto e saudável, ajudava Gabriel a consertar uma cerca perto da casa. As gêmeas, com 8 anos, brincavam no jardim com o irmãozinho mais novo, um menino de 2 anos chamado Rafael, que tinha os olhos do pai e o sorriso da mãe. Helena estava na cozinha com Dona Rosa, preparando o almoço de domingo. Mas agora não era só para a família. Todo domingo, a casa recebia crianças da escola comunitária que Helena tinha fundado na parte oeste da fazenda. Era uma escola gratuita para famílias carentes, onde Helena ensinava pessoalmente, realizando o sonho que a pobreza tinha destruído anos atrás. Humilde, quebrantada, foi até a fazenda num dia de chuva, caiu de joelhos na frente de Helena e pediu perdão. Perdão de verdade, com lágrimas reais. E Helena, sendo quem era, perdoou. Deu a Rebeca uma chance de recomeçar. Agora ela trabalhava como voluntária na escola, ensinando arte para as crianças, e estava noiva de um professor simples que a amava de verdade. E Helena rezava por ela todas as noites, pedindo a Deus que curasse o coração daquela mulher. As crianças brincavam no jardim, suas risadas enchendo o ar. Dona Rosa cantarolava na cozinha. Era paz, era plenitude, era tudo que Helena tinha implorado a Deus naquela noite chuvosa 5 anos atrás.
mas ele só estava me levando até você, até essa família, até essa vida. Helena pegou o filho no colo. Gabriel abraçou os dois e Laura e Júlia vieram correndo também, querendo ver o inseto. Miguel se aproximou, já alto demais para ser carregado, mas ainda criança o suficiente para querer fazer parte do abraço coletivo. E ali naquela varanda, cercados por amor e fé e família, Helena entendeu algo profundo. Deus nunca tinha planejado que ela fosse feliz sozinha. Ele tinha planejado que ela fosse feliz assim, cercada, amada, plena. E o caminho até ali, por mais doloroso que tivesse sido, tinha valido cada lágrima. Porque tinha levado até aquele momento, até aquela família, até aquele amor. Porque às vezes Deus permite que nossa história se quebre em pedaços para que Ele possa remontá-la em algo ainda mais bonito. E Helena Cardoso, que tinha começado aquela jornada de joelhos na lama implorando por um milagre, agora estava em pé, cercada por vários. Porque o maior milagre não tinha sido a cura de Laura naquela noite febril. Tinha sido a cura de todos os corações partidos naquela casa. E essa cura ia durar para sempre.